assim, de forma irresponsável para querer dizer que a pessoa não pode comer carne, quer dizer, ela tem que comer o quê? Miojo? Ela tem que comer o quê, então? Então, assim, essa história de prato colorido, de muitas cores, de muitos grãos, também está adoecendo. Então, assim, vamos parar e analisar, testar em você mesmo, estudar sobre a fisiologia do metabolismo humano, entender como é que o corpo funciona. Uma vez que você entende como é que o corpo funciona, fica muito claro você compreender que não está certo e que a gente precisa mudar. Ah, Júlia, vai mudar para um dia para o outro? Não, não vai. Mas que a gente plante uma sementinha, isso que eu falo para meus pacientes. Comece hoje fazendo 10%, amanhã 15%. E construa isso, mesmo que seja no longo prazo, que você tenha consciência, daqui a 5 anos eu quero estar assim, mas que exista um caminho que você esteja percorrendo. A maior mensagem que a gente precisa deixar em relação à dieta é: não tem discussão. É a mais saudável que existe, é a mais completa que existe. Não tem como você pegar um paciente que é cetogênico, como eu fui minha vida inteira, e que eu dependia de uma suplementação importante de várias coisas, e depois que você vira carnívoro, você não precisa de muita suplementação. Claro que você precisa, mas assim, você diminui muito a sua necessidade, porque nosso corpo foi feito para digerir carne e gordura. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Modo Primal. E hoje a convidada é a doutora Ju Chagas. Ela é médica, especialista em metabolismo e fisiologia do corpo humano. Ela é carnívora há 7 meses. Doutora Ju, é um prazer enorme falar com você hoje. Obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui compartilhar o seu conhecimento com a gente e seja muito bem-vinda. Prazer todo meu. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre esse tema, que inclusive nessa última semana veio com essa maravilhosa notícia da inversão da pirâmide. E os Estados Unidos, quando chega com uma informação dessa, já chega assim, bagunçando as informações na cabeça das pessoas. Então é um momento especial que eu estou sendo assim muito questionada, as pessoas estão me procurando muito para falar um pouquinho mais sobre isso. E devagarzinho a gente vai tentando plantar essa sementinha da saúde. Pausa rápida nesse vídeo para falar do meu novo e-book com mais de 100 receitas carnívoras, incluindo receitas carnívoras flexíveis. Esse é um compilado com todas as receitas que eu venho testando nesses últimos meses sobre dieta carnívora e toda a minha experiência como chefe de cozinha há mais de 10 anos. Tem dicas de café da manhã, almoço, jantar, pizza carnívora, hambúrguer carnívoro, sanduíche carnívoro, sobremesa, tem lasanha, tem costela, tem frango, tem músculo, tem muita coisa boa, gente. É uma loucura esse e-book para você nunca mais ter dificuldade na sua dieta carnívora. São mais de 100 receitas carnívoras feitas para você. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Continue assistindo o episódio. Perfeito. Doutora Ju, para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou doutora Ju Chagas, meu nome é Júlia Chagas, mas eu gosto de ser chamada de Ju Chagas. Minha formação foi na medicina tradicional e eu ficava sentindo que faltava alguma coisa. Eu sentia que as coisas iam sendo resolvidas meio que enxugando gelo, meio que somando um medicamento em cima do outro, e eu comecei a perceber que não era essa medicina que eu queria fazer. Então, eu comecei a buscar o que era a medicina de fato para a gente ter um pouco mais de impacto na vida do paciente. A medicina que a gente consiga entregar mais saúde de fato e não o paciente, com o decorrer do tempo, está só somando medicação e medicação. E aí que eu comecei, que eu conheci a medicina metabólica, que é hoje a área de que eu trabalho, e eu fui me encantando cada vez mais, principalmente pelas respostas clínicas. Hoje a gente tem um mundo com muitas doenças crônicas, cada vez mais caso, as doenças psiquiátricas, as doenças neurodegenerativas. E aí, quando a gente vai estudando tudo isso, a gente vê que tudo isso tem um probleminha ali. E quando a gente vai estudar, o açúcar está muito relacionado a isso. Então, não tem como a gente falar de saúde, não tem como a gente tratar um paciente sem entrar nessa questão da alimentação também. Então, assim, todos os meus pacientes, eles têm uma parte, um tema da minha consulta é sobre alimentação, porque alimentação também é sobre cultura, sobre afeto, sobre encontros sociais. Então, não dá para a gente querer, todo mundo vai virar carnívoro. É a dieta mais saudável que existe. Quando a gente pensa em gordura e proteína, a gente tem uma alimentação completa e não nos falta nada.
Tem patologias específicas que sim, eu falo com o paciente, na sua situação, a gente precisa que você esteja carnívoro, que você fique carnívoro para a gente conseguir colocar a sua doença em remissão. Mas para a população no geral, só da gente colocar uma parte dela já virando cetogênica, a maior parte das suas refeições serem de baixo carboidrato, a gente já tem um benefício metabólico muito incrível. Então, é isso que eu tento negociar com o paciente. Eu sempre ofereço a ele, vamos fazer 30 dias, porque foi assim comigo. Eu ia fazer 40 anos em junho, e eu falei, eu vou fazer 40 dias de dieta carnívora para eu sentir, porque eu falo tanto sobre isso, eu quero sentir como é que é no corpo. E no 30º dia eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso assim que eu quero viver, com muito mais energia, com sono maravilhoso, assim, com saciedade, com zero compulsão. É claro que, assim, por alimentação é importantíssimo, como eu tenho falado, mas existe uma base hormonal, insulina, cortisol, e nas mulheres, uma questão da conversão do estradiol em estrogênio, que faz uma diferença estúpida também nessa questão de a gente conseguir alinhar os eixos metabólicos. Então, eu me apaixonei, e hoje eu trabalho com isso, e cada dia mais eu me apaixono, ainda mais quando eu começo a ver, assim, eu tenho pacientes assim, que chega com 5 remédios antidepressivos, remédio para dormir, e a gente começa a modular, muda a alimentação, e o paciente experimenta algo que às vezes passou a vida inteira sofrendo, e é uma mudança radical, porque a gente tem que pensar que o homem, a gente, há 200 mil anos atrás existiu o Homo sapiens, há 10 mil anos a agricultura, há 5 mil anos foi estimulado o consumo de grão, mais estimulado o consumo de grãos. E quando você vai ver a história, o que aconteceu historicamente ao longo desses últimos anos, a gente percebe que lá atrás o Ministério da Agricultura que fez a pirâmide alimentar. Então, tinha muito mais a ver com algo... Era um assunto enviesado. Existia uma tendência a querer vender mais, né, a parte da agricultura. E a pirâmide foi criada para isso, não pensando em saúde, não eram médicos que estavam criando a pirâmide. Então, começou-se a endemonizar a gordura, diminuiu o consumo de proteína e a gente só viu crescer todas as doenças crônicas, resistência insulínica, obesidade, crianças obesas, aumento de número de câncer, de doenças neurodegenerativas, das doenças psiquiátricas, crianças depressivas. Então, assim, hoje a gente está vivendo uma epidemia dessas doenças crônicas e a gente precisa parar e falar o que está acontecendo de errado. E hoje, na prática clínica, quando a gente vê um paciente tirar o carboidrato comigo mesma. A minha vida inteira eu tive o colesterol alto, a gente pode falar sobre isso depois, que as pessoas têm um medo danado sobre o colesterol. E o colesterol, na verdade, demanda uma análise de um contexto metabólico, né? Mas eu tive sempre o colesterol alto e, apesar de ser cetogênica, eu era, mais de 5 anos antes de me tornar carnívora, eu era cetogênica, e meu colesterol sempre limítrofe alto. E quando eu virei carnívora, eu faço um consumo de gordura absurdo no meu dia a dia. Eu hoje tenho meu colesterol completamente baixinho, mas não é porque o colesterol tem que ser baixinho. O colesterol está baixo porque ele não está lutando para salvar nada do nosso corpo. Porque o LDL, quando ele sobe para tentar defender nosso corpo. Então, quando eu pego um paciente, pego você, estou te atendendo, seu LDL está lá em cima, seu triglicerídeo está lá em cima. Eu me pergunto, o que o corpo dele está sofrendo para que o LDL tenha que subir para tentar resolver? Então, é uma análise tão diferente de tudo que a gente aprendeu na faculdade. É uma discussão o tempo inteiro com um nutricionista me atacando nas redes sociais. Graças a Deus que era um direct, mas eu tenho também nas postagens me falando que eu estou falando bobagem. Então, assim, o que eu falo? Eu também vim de uma medicina tradicional. Eu também aprendi o que hoje eu desconstruo completamente. Mas eu, em algum momento, percebi que aquilo não estava resolvendo. Então, eu falei, o que a gente tem que fazer? Tentar entender o diferente. Tentar entender, tentar fazer diferente e ver qual vai ser o desfecho clínico. E eu vejo na prática que isso muda completamente. Então, assim, qual é a minha mensagem? Vamos abrir a cabeça, experimente em você mesmo, experimente no paciente. Tem doenças que não pode falar, ai, gente, tem nutricionista que fala assim, não, só de fazer o básico você já está fazendo muito. Coma comida de verdade. Ok, comer comida de verdade já é fazer muito, mas tem doenças que não entram em remissão se você continuar comendo os legumes. Então, não é endemonizar, não é ser carbofóbica,
mas é entender o metabolismo do paciente para saber direcionar o que ele pode e o que ele não pode. Eu recebi agora recente uma pergunta de um seguidor dizendo o seguinte: Ju, você é contra ou a favor o consumo de fruta e de mel, que seria a dieta da selva, né? E eu respondi para ele, eu falei, depende do contexto metabólico. Um paciente como eu, por exemplo, que sou uma pessoa que sou saudável metabolicamente, minha insulina é baixinha, eu não tenho nenhum grau de gordura visceral, eu não tenho resistência insulínica. Se eu quisesse começar a comer frutas, para mim não é um problema. Mas eu tenho um paciente de 3, 4 anos que vive a carnívora e que a gente ainda está lutando contra uma resistência insulínica. Então, este paciente, infelizmente, não pode comer fruta se a gente quiser resolver o problema dele. Então, não dá para ser vamos tudo para todos, não é assim. Então, tem doenças que precisam, tem doenças que a gente consegue sim ser mais flexível. Uau, perfeito. Nossa, adorei a introdução. Doutora, muito obrigado. Acho que já com certeza clareou a cabeça de muita gente. Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei interessante. Primeiro, uma curiosidade é que a maioria das pessoas, né, profissionais da saúde que eu converso aqui no podcast, não todos, mas a maioria vieram de alguma experiência não muito boa, né, no passado, às vezes como saúde, ou às vezes alguém na família, seja uma saúde mental, uma saúde física. E por algum motivo, muitos médicos ou nutricionistas que aprenderam aquela medicina tradicional, a nutrição tradicional, eles talvez enfrentaram, né, algum problema na vida ali de saúde para poder se questionar e perguntar, poxa, eu sou profissional da saúde, né? Eu deveria saber isso, por que isso está acontecendo comigo? E aí eles acabaram caindo na carnívora de alguma forma. Sim, sim. Como que você A chegou nisso? Apesar motivação, de né? qual que foi a sua motivação? Apesar de você ter falado que já era cetogênica há 5 anos, mas Uhum, que são irmãs ali, né? Mas como que você isso. chegou nisso? Deixa eu explicar. Primeiro, eu sou extremamente vaidosa, tá? Então, eu fui cetogênica durante muitos anos. Nos últimos 2 anos, antes de me virar carnívora, eu fiz o OMAD, que é o One Meal a Day. Eu fazia só uma refeição ao dia. Quando eu falo sobre isso, eu falo na maioria dos meus dias, tá? É óbvio que quando eu fazia uma refeição ao dia, em algum dia, no final de semana, eu comia 2 refeições, 3 refeições. Eu comia uma pizza, como ainda é assim comigo. Eu sou carnívora hoje, mas tem situações que eu falo, hoje eu vou comer uma pizza e um sorvete e tá tudo bem. Então, eu fiquei 2 anos fazendo uma única refeição ao dia e depois eu me tornei carnívora, foi mais para fins estéticos, tá? Eu não tinha nenhuma condição de saúde, sempre fui muito saudável, sempre fui muito disciplinada, sempre me alimentei muito bem, sempre fiz muita atividade física, sempre me preocupei em suplementar, que isso é uma parte importantíssima que as pessoas também precisam começar a compreender, a importância dos minerais e das vitaminas para o funcionamento do nosso corpo todo. Então, eu sempre me atentei muito de estar repondo o que meu corpo precisa para o bom funcionamento dele. E aí eu via que cheguei a um ponto, hoje eu tenho 40 anos, eu estava no mês dos meus 40 anos, eu usei hormônio, testosterona, durante quase que a minha vida toda. Tinha 6 anos que eu não usava testosterona, e eu falei, eu não estou conseguindo diminuir meu percentual de gordura. Eu ia fazer uma viagem para o verão europeu, e eu falei, eu quero estar bem seca. Eu vou fazer 30 dias de carnívora. Quando eu entrei na carnívora, eu emagreci assim, em 10 dias eu perdi muito peso, meu rosto deu uma. E eu, inclusive, fiquei bem murchinha. Eu sou musculosa, eu tenho bastante músculo. Eu entrava na academia e aí meus colegas falavam, Júlia, pelo amor de Deus, você está destruindo seus músculos, volta a comer. Eu falava, a gente confia no processo, é assim mesmo. O que acontece? Quando a gente vira carnívoro, a gente perde muita água. E, além disso, a gente não acumula tanto glicogênio. Então, não é que a gente perde fibra muscular, mas o músculo, que fica cheio de água e de glicogênio, ele fica mais murchinho. E eu me olhei no espelho e falei, eu estou mais seca. Eu estava com muito menos músculo. Mas eu falei, eu não vou desistir, porque isso faz parte do processo. E aí aquilo para mim virou um desafio. Eu falei, eu quero provar para as pessoas de que a carnívora, além de ser uma dieta extremamente maravilhosa para o nosso metabolismo, ela ainda vai me deixar musculosa como nunca. E eu hoje, aos 40 anos, sem o uso de hormônio, eu tenho minha melhor densidade muscular e meu menor percentual de gordura do que eu tinha com 30 anos, com a mesma disciplina, tá? Então, assim, a minha motivação foi da parte estética, eu não tive nenhuma condição. Mas hoje, na prática, com os meus pacientes, eu vejo transformações
absurdas. Paciente com esteatose hepática, que 45, 60 dias de dieta carnívora consegue diminuir e quase que acabar com a gordura ali do fígado. Paciente dependente de um monte de medicação para dormir, para acordar, para não sei o quê, que tem uma outra história contada. Então, eu acho que hoje a base da saúde, quem não está entendendo isso, e até médicos da medicina tradicional falam comigo, como assim mitocôndria? Como é que uma coisinha, uma organela ali dentro da sua célula pode ter uma importância como essa? Quem não abrir a cabeça para enxergar que é tudo sobre mitocôndria, vai ficar ultrapassado. Porque é tudo sobre a mitocôndria. A mitocôndria que gera energia para o corpo funcionar. Se o corpo não tem energia para funcionar, ele não consegue reparar. Então, por exemplo, o paciente que fala assim, a gente ouve muito, né? Mas você come tanta carne, como é que está seu ácido úrico? Olha que loucura que a medicina tradicional fez a gente acreditar. Que o consumo de carne ia fazer com que a gente aumentasse do ácido úrico. E sem olhar para o contexto metabólico daquele paciente. Aí você pega essa questão do ácido úrico. Quando a nossa mitocôndria está disfuncional, ela não tem capacidade de reciclar a purina, e aí a purina fica na corrente sanguínea, e aí é o ácido úrico aumentado. Um paciente desse, entrando numa dieta carnívora, ele consegue baixar o número no exame de sangue e melhorar o contexto inflamatório e metabólico no geral. Então, olha como as coisas estão sendo desconstruídas, né? Aí, essa semana, eu recebi assim, mais de 1 milhão de encaminhamentos de um médico muito bem conceituado, um oncologista, falando sobre o consumo de carne e câncer. E fiz um post bem interessante, depois vocês vão ver. Mas não existe, são estudos, primeiro, observacionais. O que significa um estudo observacional? Não é um estudo que a gente pega 10, 15 pessoas e coloca num ambiente controlado, onde todos estarão sem fumar, onde todos estarão fazendo atividade física. A gente não controla as variáveis. A gente faz uma relação, uma correlação. As pessoas comem mais carne e as pessoas têm mais câncer. É como se fosse, vou dar um exemplo. Quanto mais sorvete se toma, mais afogamento tem. Quanto menos sorvete se toma, menos afogamento tem. É óbvio que tomar sorvete não causa afogamento. Mas quando você toma sorvete, normalmente está mais calor, e você também toma banho de piscina, então você também tem mais afogamento. Isso são correlação, mas não demonstra causalidade. Então, ainda existe essa história de que carne, um alimento natural, que a gente deveria estar sendo estimulado hoje, né, a gente vendo a população adoecida como é que está, aí vem um médico, para mim, desculpa, mas assim, de forma irresponsável, para querer dizer que a pessoa não pode comer carne, quer dizer, ela tem que comer o quê? Miojo? Ela tem que comer o quê, então? Então, assim, essa história de prato colorido, de muitas cores, de muitos grãos, também está adoecendo. Então, assim, vamos parar e analisar, testar em você mesmo, estudar sobre a fisiologia do metabolismo humano, entender como é que o corpo funciona. Uma vez que você entende como é que o corpo funciona, fica muito claro você compreender que não está certo e que a gente precisa mudar. Ah, Júlia, vai mudar para um dia para o outro? Não, não vai. Mas que a gente plante uma sementinha, isso que eu falo para meus pacientes. Comece hoje fazendo 10%, amanhã 15%. E construa isso, mesmo que seja no longo prazo, que você tenha consciência daqui a 5 anos eu quero estar assim, mas que exista um caminho que você esteja percorrendo. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, quando a gente fala de saúde. Fantástico. Não, muito bom, obrigado. Adorei. Eu gostei da parte que você falou sobre o começo, né? Principalmente na parte da musculação. Poxa, muita gente gosta, né? Quer se sentir bem, quer ganhar músculo, né? E a gente sabe também que a importância do músculo, né? E o quanto começa a ficar difícil depois dos 30, 40, 50. E você já quebrou um mito aí que muita gente acha que é difícil ganhar músculo na carnívora. E mesmo você ali emagrecendo e sentindo que murchou o músculo, você continuou. E você está falando que está vendo uma melhor fase até muscular na carnívora. Teve alguma estratégia ali de proteína, gordura ou de treino? Como que você conseguiu recuperar? Porque na minha experiência eu me senti magro. Confesso que continuo me sentindo ainda depois de 10 meses, mas Tá com 10 continuo meses, né? treinando. É. Essa fase inicial, é claro que assim, eu já vim de uma musculatura bem desenvolvida, tá? Então eu passei por um murchar de musculatura, mas ela era uma musculatura grande. Então você voltar a ter volume
é mais fácil numa pessoa do que uma construção muscular. Mas não é porque é carnívoro ou porque não é carnívoro. É porque qualquer construção muscular é difícil, principalmente depois dos 30, 35 anos. Então, assim, não desista. Você vai conseguir uma construção muscular. Mas o que acontece? A gente tem uma... A gente ainda... Não a gente, mas assim, a população no geral, ela ainda tem aquela ideia de que precisa do carboidrato para crescer. E aí, algumas pessoas que já me mandaram essa mensagem, eu falei assim, vamos fazer uma live para a gente discutir isso, eu quero entender, porque assim, eu estou aberta para compreender, dentro da fisiologia, onde é que o carboidrato entra para colocar a proteína ali dentro, não entendi ainda, e ainda não entendi. Se alguém quiser essa conversinha comigo, vai ser um prazer. Mas o que acontece? A hipertrofia, a síntese proteica, ela depende de estímulo mecânico, portanto, um treino que gere lesão muscular, de um aporte de proteína adequado. Então, a gente precisa comer. A proteína é o único macronutriente que a gente não consegue armazenar. A gordura e a glicose a gente armazena. Só que a proteína a gente tem que ter um aporte diário importante. Nós que fazemos carnívora, e que mesmo fazendo poucas refeições, 1, 2 refeições no dia, nosso corpo vai absorver basicamente tudo. Por isso que, inclusive, tem paciente que fala, eu estou fazendo muito menos para o corpo, porque faz mesmo, porque seu corpo está absorvendo praticamente tudo daquilo ali, que é diferente do paciente que come o carboidrato. E sinalização hormonal. Então, se tiver tudo isso funcionando, você treinando direito, sinalização hormonal funcionando e você se alimentando com proteína e gordura de forma eficiente, o anabolismo vai acontecer. Existe uma proporção ainda da medicina tradicional entre quantidade de proteína e a quantidade dos outros macros, que ou pode ser carboidrato, ou uma combinação de carbo com gordura, ou de gordura. Eu ainda utilizo esses cálculos quando eu converso com meus pacientes que querem anabolismo. Eu ainda uso é mais para ter um parâmetro porque o paciente quer saber assim, mas quanto que significa isso? Quanto de gordura que eu preciso comer? Então, eu ainda uso o peso do paciente, calculo, a depender do objetivo do paciente, quantas gramas de proteína ele vai precisar comer por dia, se esforçar, né, para comer, porque não é fácil comer aquela quantidade enorme de proteína, e a quantidade de gordura que vai trabalhar junto com essa proteína para a gente conseguir um anabolismo. Então, eu faço ainda esse cálculo, mas assim, sem sombra de dúvida, assim, você não ter medo de gordura, e eu falo assim, eu como carne gordurosa e ainda como shot de manteiga em todas as minhas refeições. Porque pensa que a minha fonte de energia é a gordura. E eu quero ter energia para, primeiro, alimentar minha mitocôndria bonitinha e, segundo, para eu poder performar bem na academia. Então, assim, eu acho que isso é uma opinião minha, isso não tem estudo, isso eu posso até outra pessoa discordar de mim, mas eu acho que a gente precisa ficar bem, bem atento em relação a essa proporção de 70% a 80% de gordura em relação à proteína. E lhe digo mais, quando eu tenho muita paciente que treina e que já é gostosona e que a gente está organizando a parte metabólica, a parte de saúde, mas chega perto do verão e fala, Ju, agora eu quero dar aquela última secada para chegar bem, bem, bem bacana, com bastante definição. Eu baixo mais ainda a proteína, eu boto ali de mais ou menos de 1 a 1,2 de proteína, então fica bem pouquinho proteína, divido entre 2 e 3 refeições e aumento muito a gordura. Porque o que acontece? Quando você come muita proteína, o nosso corpo, que é inteligente, que ele produz a própria glicose. A gente não precisa de comer carboidrato para ter glicose. Ele pega parte dessa proteína e gera glicose, tá? Ele tem que fazer isso, ele faz todos os dias. Se eu ficar 5 dias em jejum, eu faço isso, eu faço bastante jejum, a gente pode falar sobre jejum. Eu fico 5 dias de jejum treinando pesado, trabalhando pesado, pensando e com energia absurda. Nosso corpo, neste momento, ele está produzindo energia, ele está produzindo glicose. E é esse o erro que as pessoas acham. Então, assim, eu diminuo bastante a proteína desse paciente para que eu não faça muita gliconeogênese, que é a formação de glicose. E aí eu faço um déficit calórico junto com proteína e gordura e o paciente dá aquela última secadinha para arrasar. Tem esses cálculozinhos assim. Nossa, isso é muito fora da caixa, né? Diminuir ainda mais a proteína e talvez aumentar a gordura, no caso, né? Na fase para secar. Como assim? Tipo, isso não entra na cabeça de muita gente. Eu comecei a entender isso agora, depois de muitas entrevistas, mas ainda assim me dá, tipo, como assim, cara? A gordura não deveria. Muita gente ainda pensa que a gordura engorda, né? Exato, exato. Pra você ter noção, assim, a gente pensa que a gordura que a gente come é o que vira o colesterol do nosso corpo, né? A gente não come colesterol.
O colesterol, ele é produzido endogenamente, o nosso corpo, ele que produz o colesterol, através da gordura ou da glicose que foi comida. Então, assim, a gente tem ainda muita informação desencontrada, né, do que foi colocado para a gente acreditar e que de fato acontece. Uma delas é o colesterol, outra delas é a questão do ácido úrico, outras delas é que a gordura engorda, outras delas é que o carboidrato serve para a gente crescer e ficar forte, que a gente não cresce. E eu, inclusive, falei isso, eu fiquei doida para fazer pegar uma pessoa para fazer ele um campeão de fisiculturismo, porque envolve muita coisa o fisiculturismo, né? A questão do uso de hormônio e tal, que a gente dentro da medicina metabólica, a gente não usa muito isso. Mas é muito desleal você querer levar um carnívoro para competir com uma pessoa que está fazendo uso de anabolizante, né? Então, assim, é desleal. Mas se pegasse nas mesmas condições, nessas dietas, eu queria uma comparação dessa, né? Como é que seria a repercussão disso? Mas é Perfeito. interessante esse negócio. Não, totalmente. Esses dias me mandaram uma mensagem no Instagram falando: não, mas como é que você fala pra mim comer mais gordura? Acho que eu comentei no Stories que eu comia 75% de gordura, 25% de proteína. Aí uma pessoa falou: não, mas como assim? Eu já tenho muita gordura acumulada, eu não posso comer tudo isso de gordura. Eu falei, nossa, Exato, é muito louco. exatamente. A gordura visceral, que é essa gordura que fica entre os órgãos, ela é a gordura mais inflamatória que existe. Então, quando a gente vai começar a emagrecer um paciente, a gente consegue um emagrecimento de subcutâneo, mas é muito difícil aquela barrigona que as pessoas às vezes têm, você trabalhar na gordura visceral. E aí que entra a história hoje do uso das canetinhas emagrecedoras. Ah, Ju, você é contra o uso? Não, eu não sou contra. Mas o que acontece? Se você não entrar com a canetinha emagrecedora associado a uma mudança de estilo alimentar, vai haver um efeito sanfona. Porque lembra que eu falei lá no início que o emagrecimento ele tem muito mais a ver com esse desbalanço hormonal da insulina, se tiver com a insulina alta o tempo inteiro, se tiver com cortisol alto o tempo inteiro, e essa conversão de estrogênio, por exemplo, para estrona, a gente não consegue emagrecimento, ou então vai conseguir, sabe como? Enche a paciente de medicamento, a paciente fica comendo igual um passarinho, assim, um pouquinho de legume, porque você fica tão enjoado, que assim, tão, não é nem enjoada a palavra, você fica tão... olha para aquela comida não te dá prazer. Você come para se alimentar. E aí, o que você quer comer? Algo meio que gelado, ou então algum legume, alguma coisa. Não quer comer uma carne, não quer, porque isso é tempero, né? A pessoa que não escolhe comer a proteína e a gordura fazendo esse tipo de dieta. E aí tem um emagrecimento super ruim, que bagunça ainda mais o metabolismo. Não é à toa que a gente vê tanta gente com queda de cabelo importante que depois é uma dificuldade para conseguir recuperar. Ou então com uma flacidez pós emagrecimento importante, porque não se preocupou, até sem querer, né, polemizar em relação a isso, fazer o uso da caneta mais de forma adequada, se alimentando, comendo comida de verdade, comendo gordura e proteína. E aí acaba que daqui a pouco para de tomar o remédio e fala, meu Deus, percebi que agora, na verdade, eu estou dependente. Eu parei de tomar o remédio e engordei tudo de novo. E o efeito sanfona de você ficar emagrecendo e engordando é pior do que se você se manter acima do peso. Aí chegou uma paciente minha e falou assim, não, Ju, meu médico disse assim, toma um pouquinho agora, emagreça. Aí depois você relaxa, faz suas coisas, tal. Depois você toma mais um pouquinho, emagreça. Eu falei, meu Deus, um médico falar isso. Então, assim, no mínimo não entender do corpo humano, do metabolismo, da repercussão que isso causa no nosso corpo. Então, assim, eu sempre falo assim, a gente tem que buscar a saúde e de brinde a gente ganha uma composição corporal melhor. É claro que tem pessoas como eu, que têm uma vaidade absurda e tal, e que estão buscando esse tipo de abordagem para ter um resultado de composição corporal. Mas a gente tem que buscar a saúde. Não pode ser o emagrecimento a todo custo, porque isso vai te custar alguma coisa e não vai ser sustentável. Uma vez que você constrói um novo estilo de vida, um novo estilo alimentar, e até usando, às vezes, a canetinha para te ajudar nesse momento de transição, na parte de compulsão, de você ficar um pouco mais indiferente para a comida e conseguir focar ali de comer uma carne, uma gordura, eu sou a favor. Mas tomar de uma forma... Eu tinha uma pessoa, uma colega médica, que ela falava assim, não, hoje eu não comi nada, vou comer só esse brigadeirinho. Eu falei, como assim? Vai comer só um brigadeirinho? Cadê a proteína? Cadê a gordura para fazer seus hormônios? Então, assim, tá muito...
As canetinhas estão chegando, cada dia uma melhor do que a outra e tal, as pessoas super empolgadas com essa questão do emagrecimento, mas ninguém preocupado no que precisa se preocupar, que é a saúde, né? Às custas de quê? A gente sem músculo, a gente não tem uma longevidade saudável, a gente não tem autonomia na nossa longevidade. Então, assim, número 1, cuidar da nossa musculatura. Porque se a gente quer levantar, a gente quer caminhar, se a gente quer proteger nosso cérebro, a gente precisa ter músculo. E para ter músculo, a gente precisa comer. Então, assim, não pode se encher de canetinha, emagrecer, sem pensar em nada, sem estar sendo acompanhado por um médico. Perfeito. Doutora, vou aproveitar o gancho para falar sobre. Você comentou que viver no efeito sanfona é ruim, né? É até pior, né? Tem muita gente que vive no efeito sanfona, né? Emagrece, engorda de novo, emagrece, engorda de novo. Isso fez parte da minha vida por muitos anos, quando eu era mais novo. Por que isso é ruim? O que acontece? O nosso corpo, ele tendencia à sobrevivência. Então, ele está acostumado a estar gordinho, tá? Quando você emagrece, ele tá achando que ele está morrendo. E aí ele vai mandar estímulos para você ter mais fome, tudo para fazer com que você volte àquele estado que ele estava acostumado a viver, porque ele acha que daquele jeito ele está vivo, e se ele está começando a diminuir, ele entra em desespero e acha que está morrendo. Aí você vai e emagrece. E aí ele faz todos os mecanismos querendo compensar aquilo ali. Isso gera um estresse metabólico muito grande. A gente faz uma sobrecarga para o nosso corpo. Aí o corpo está lidando com todo aquele estresse. Porque qualquer tipo de mudança que a gente faz no nosso corpo, a gente gera um estresse e gera uma sobrecarga. Essa sobrecarga nos faz mal, sabe por quê? Quando a gente tem uma sobrecarga no nosso corpo, o nosso corpo ele vem de uma produção hormonal que vem colesterol, olha o colesterol aqui, sendo importante na produção dos hormônios. Ele vem colesterol, pregnenolona, e aí a pregnenolona vira progesterona, a progesterona vai virar todos os hormônios. E aí quando a gente precisa, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona, quando a gente está achando que está morrendo, a gente sempre vai falar, eu preciso priorizar a sobrevivência. Aí ele vai, desvia a pregnenolona para a produção de hormônios sexuais, por exemplo, para produzir cortisol, porque é o cortisol que vai fazer ele ficar vivo. Então ele aumenta o nosso cortisol. E aí o cortisol aumentado, a gente já sabe das consequências. O cortisol é o hormônio da vida, tá? Ele é muito pouco entendido, depois a gente pode conversar sobre isso em outro momento. Mas ele tem que agir de forma aguda para resolver aquele problema. Quando ele fica alto cronicamente para resolver um monte de sobrecarga que a gente está gerando para o nosso corpo, inclusive dormindo mal, comendo mal, treinando demais, tudo isso é sobrecarga. Quando a gente está gerando toda essa sobrecarga, o cortisol fica alto cronicamente. E aí o corpo está entendendo que ele está morrendo, ele aumenta cortisol, deixa de produzir os hormônios sexuais, faz o cabelo cair. Por que ele fala? O cabelo agora não é importante para mim. Deixa cair porque eu preciso sobreviver. A pele agora não é importante para mim. Deixa a pele ficar enrugada, deixa a pele ficar do jeito que está, porque eu preciso sobreviver. Então, assim, aí a gente vai e daqui a pouco engorda de novo. Aí o corpo demanda outra sobrecarga. E aí começa o ciclo todo de novo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que deixar o corpo, ele produz o que ele é capaz de produzir. E aí, quanto mais sobrecarga, de todas as formas, ou engordar, ou comer errado, ou não dormir, tudo isso é sobrecarga. E tudo isso a gente desvia a produção para outras coisas importantes do nosso corpo. Por isso que a gente tem queda de cabelo, por isso que a gente tem uma pele que fica ruim, uma pele que fica sem colágeno. Por quê? Porque o corpo está falando, estou morrendo, deixa eu cuidar disso aqui. Uau, me deu até um frio na barriga aqui, acho que deve ter dado também para muita gente aí. Uau. É interessante. Doutora, eu fiquei curioso também, porque você falou que você já vinha da cetogênica há 5 anos, né? E Sim. você passou para carnívora há 7 meses. Muita gente ainda tem dúvida, né? De low carb, cetogênica, carnívora. Qual que foi a diferença que você viu em você, no seu corpo, na sua mente, na sua saúde no geral, da cetogênica para carnívora? Eu primeiro vou introduzir um pouco a diferença delas, né? E eu, inclusive, acho que qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente aqui agora e que queira dar um passo para começar esse tipo de dieta, que comece dando os passos, que primeiro vire low carb. E o que é low carb? A low carb, o foco é a proteína. Então, a gente tem um consumo de gordura diminuído e um consumo de carboidrato diminuído. A gente não tem uma gordura alta como a gente tem na cetogênica e na carnívora. Então, bastante legumes, low carb. Os legumes que nascem em cima da terra são bem-vindos. Os que nascem abaixo da terra não são tão bem-vindos. A gente sim tem que usar gordura, qualquer pessoa tem que usar fonte de gordura, mas o foco é a proteína. Então, a gente tem um consumo de gordura equilibrado e um consumo de carboidrato equilibrado.
E assim, não adianta a gente falar em gramas, porque você deve ter 80 quilos, precisa de uma quantidade, e eu tenho 60 quilos, eu preciso de outra. Então, esse é um cálculo que a gente precisa fazer. Na cetogênica, o foco é a gordura. A gente tem ali entre 70% e 80% da caloria diária em gordura. A gente tem uns 20% em proteína e 10% ali fica para a gente comer de carboidrato. Então, são também os legumes low carb. Então, o que vai diferenciar da low carb? A quantidade de gordura. O foco é a gordura. E depois você vem na carnívora, que a carnívora você pode comer todas as proteínas de origem animal, ovo, as carnes, as vísceras, carne de porco, os frutos do mar. E você também tem que comer as fontes de gordura, então vem todas as gorduras do bicho, óleo de coco também é aceito dentro da carnívora. E você tem a dieta da selva. A dieta da selva você aceita um pouco de fruta. As frutas principais é coco, abacate, frutas vermelhas, sempre em pequenas quantidades e sempre imediatamente após a refeição, para que ela não gere um pico de glicemia porque está sendo comida isolada. A gente tem sempre que pensar que a gente tem que fazer entre 2 e 3 refeições por dia, não mais do que isso. Porque qualquer refeição que a gente faça, independente de ter carboidrato ou não, a gente tem liberação de insulina. Enquanto tiver insulina na corrente sanguínea, não existe quebra de gordura. Então, para a gente conseguir acessar a gordura para gerar energia, a gente precisa estar com a insulina baixa. E essas dietas, a cetogênica e a low carb, a gente mantém a insulina baixa. A carnívora, a gente consegue manter tão baixinha, e você que está 10 meses, por exemplo, se você experimentar amanhã comer uma pizza e tirar sua glicose não vai subir. Porque o nosso corpo fica tão certo adaptado que ele é capaz de segurar a nossa glicemia. Então, assim, é aquele metabolismo que está perfeito, tá? E aí eu fui caminhando como cetogênica, amando a cetogênica, sempre nisso, fazendo uma refeição dia, no máximo 2 dias, exceções, eu fazia 3. E foi quando eu vi que eu queria um ajuste fino de qualidade de pele, de diminuir o percentual de gordura, que eu decidi virar carnívora e que foi uma mudança de vida assim absurda. E agora eu falo isso aqui dentro da minha casa. Meu marido hoje já é muito mais cetogênico do que antes, ele come muito mais gordura do que antes, mas ele não abre mão de vez em quando comer os legumes dele, ele não abre mão de comer a fruta dele todos os dias e tá tudo bem. Então, assim, eu não sou aquela. Eu vejo assim, muitos carnívoros sendo muito radicais, sendo muito não aceito. E eu acho que a gente tem que adequar, a gente que lida com o paciente, se você não se adequar àquela realidade, à rotina daquele paciente, você perde o paciente. Ou então, assim, ele até começa a fazer aquilo, mas não é sustentável. Então, a conversa tem que ser, como é que a gente quer fazer? Como é que a gente vai começar? Aí, daqui a 6 meses, pode ser que ele fale, olha, doutora, eu estava toda bagunçada. Passei 3 meses aí comendo que nem uma maluca, comendo de tudo e tal, mas agora eu quero voltar. Então, isso é constância. É quando você vive. A constância não é sobre perfeição. A constância é você estar aqui, sair e voltar. Sair e voltar. Então, isso é constância. Então, eu acho que assim, o maior mensagem que a gente precisa deixar em relação à dieta é: não tem discussão. É a mais saudável que existe, é a mais completa que existe. Não tem como você pegar um paciente que é cetogênico, como eu fui minha vida inteira, e que eu dependia de uma suplementação importante de várias coisas, e depois que você vira carnívoro, você não precisa de muita suplementação. Claro que você precisa, mas assim, você diminui muito a sua necessidade, porque nosso corpo foi feito para digerir carne e gordura, e a mensagem tem que ser essa, é a mais saudável, ponto. E quem quiser discutir que é diferente, vamos fazer uma live para a gente discutir com termos técnicos, explicando a fisiologia, explicando tudo. Isso, ela é a mais saudável, mas tem que ser uma construção. Se a gente pega isso e fala, não, a partir de hoje eu sou carnívoro, e aí amanhã vou para casa da minha mãe, não, vai ter o bolo lá, a gente não é sustentável. Tem que ser uma construção, e eu sempre falo assim, faça planos de data de início e data de fim. Porque quando a gente sabe que tem um fim, a gente fica mais confortável. Eu falo assim, vamos ser carnívoro. Fala, caraca, o resto da minha vida comendo carne? Não. Vamos ser carnívoro 30 dias? Passou 30 dias, e aí? Topa mais uns 15? E aí a gente vai negociando. E quando o paciente se vê, aí eu pego assim e falo assim, vem cá, como é que você está dormindo? Eu pego todas as queixas do paciente e discuto para ele. E aí, doutora, poxa, queria dar uma flexibilizada aqui na dieta. Eu falo assim, vamos lá, vamos refazer aqui tudo que você tinha me falado. Sono, pô, tô dormindo bem pra caramba. Compulsão alimentar, 0. Energia, porra, maravilhosa. Aí quando você começa a falar tudo, ele fala assim, meu Deus do céu, eu não quero sair dessa dieta, não. Mas a pessoa esquece
Ela esquece como ela estava se sentindo. Ela esquece que o que ela estava se arrastando, por exemplo, ou o tanto de remédio que ela tomava, a energia que ela achava que ela tinha, e aí acha que já está na hora de flexibilizar. E aí você mostra para ele a mudança que ele teve, e ele fala assim: então vou ficar só um pouquinho, vou fazer essa viagem, vou dar uma bagunçadinha, quando eu voltar, eu volto. Eu falo: é isso aí, é assim que funciona. Tá na sua carnívora, 30 dias vivendo carnívora, tá afim de comer uma pizza hoje, coma a sua pizza. E eu sou assim, eu como a pizza inteira, inclusive. Depois eu saio, tomo um sorvete, e isso eu chamo de evento agudo. É como se a gente tivesse gripado, o nosso corpo vai saber lidar com aquele ataque agudo e vai sair daquilo ali. Mas o metabolismo virou inteligente, entende? Então, acho que a mensagem final precisa ser essa, da gente buscar saúde, buscar devagarzinho, de acordo com a nossa rotina e com nossos pensamentos, entender um pouco mais disso e ir construindo devagarzinho uma nova realidade de saúde. Fantástico. Não, foi muito legal isso que você falou, né? De que realmente não é uma prisão, né? Não. Né, uma vez que você recupera a saúde, você tem teto, né? Para poder abrir, como você falou, sair de repente num evento especial, comer uma pizza, comer um sorvete, desde que esse evento não se torne uma rotina, né? O corpo ele lidar muito bem, não dá nem tempo do corpo, né, absorver aquilo ali. Eu não vejo diferença nenhuma quando eu faço isso também. Agora o problema Isso. é quando se estende, né? Igual Sim. festa no final do ano, Natal, Ano Novo, né? As pessoas acabam estendendo um pouquinho, E relaxa né? mesmo, aí fica com dificuldade de voltar. E É, fica com é. dificuldade de voltar. Mas assim, eu acho que tem que tentar, é isso, é entender que aquilo ali que é o mais saudável para ele e outra, é muito difícil a gente construir saúde, tá? Então, quando a gente tá, eu pego um paciente que eu vou tirar ele, eu falo que a gente vai construir uma casa. É um momento que a gente despende muita energia, despende dinheiro, porque a gente tem que entrar com algumas modulações para a gente organizar a casinha. Aí eu falo que essa fase é a fase de construção da casinha. Então a gente gasta mais com tudo. E aí, depois que a casinha está pronta, que a gente comprou o piso bom, que a gente está com mão de obra especializada, são os nossos hormônios, o piso bom, que é a nossa proteína, que é a nossa gordura, a gente consegue restabelecer a saúde. Se o paciente vai embora e fica muito tempo bagunçando, ele volta para o buraco. E aí, para a gente tirar ele do buraco, é um problema. Então, assim, que sejam pontuais. Eu penso assim, hoje eu penso assim, e é isso que eu tento falar com minhas filhas, com meu marido. Diariamente você comer ali, como eu fui cetogênica a vida inteira, e assim, eu sempre tive um problema intestinal, é um problema da mulher, né? A constipação é um problema da mulher. Normalmente a mulher é constipada, hoje a mulher está dependente de laxante. Quase que 100% das minhas pacientes chegam, é rara a exceção que não chegam constipadas para mim. E eu fui uma mulher, eu fui uma mulher constipada a vida inteira, dependente de usar laxante, de usar fibras em grande quantidade, e aquele desespero quando vai viajar, porque ia desregular tudo, eu ia ficar completamente presa. E desde que eu virei carnívora, e claro que assim, olha que eu me modulava já meu intestino, mas nada funcionava, porque tinha uma fibra ali fermentando, e aquela fibra fermentando ali distende a parede intestinal e faz com que empurra cocô, né? E aí, isso era um problema, porque por mais que eu modulasse, eu não conseguia resolver meu problema. E eu só resolvi meu problema depois que eu virei carnívora. E que eu descobri o que que é. Aí a pessoa fala assim: Júlia, cadê seus órgãos? Onde é que ficam seus órgãos? Assim, a cintura deste tamanho, porque não existe fermentação. Não existe fermentação. Não existe acúmulo de fezes. Então, assim, intestino funcionando perfeito, é zero fermentação, que infelizmente os legumes, é veneno? Cara, eu nem vou levar por isso, nem vou entrar nessa discussão. Mas assim, experimente ficar sem. Experimente ficar sem. E aí, quando você depois, tem paciente que não quer abrir mão, eu falo assim, depois que você experimentou, fique carnívoro, 15, 20 dias. Aí você pega um legume de cada vez dos que você gosta e vai introduzindo para ver qual te faz mal. Tem uns que faz mais mal para aquela pessoa, não é para todo mundo. Eu fermento muito com cebola. O outro, eu fermento muito com alho. E aí você elimina aquilo ali para prejudicar um pouco menos o seu intestino. Mas assim, o que de fato nosso intestino está ali para trabalhar é gordura e proteína. A fibra, que não é nutriente, que não é vitamina, que não é nada, na verdade, ele é um resíduo de vegetal, ele está ali justamente para fazer uma fermentação. E nessa fermentação que houve essa outra informação errada de que a gente precisa de fibras para nossas bactérias estarem felizes e nosso intestino funcionar. Não, isso não é verdade. Se fosse assim,
numa era que a gente só tem as pessoas comendo chia que nem doido, é pudim de chia, iogurte com chia, não sei o que com chia, é aveia, não sei o que. A gente faz, as mulheres hoje consomem uma quantidade de fibra absurda e todas continuam constipadas, todas continuam dependentes de laxante. E aí, quando você faz isso, que elimina os legumes, você vê uma mudança de barriga. Assim, as que querem, né, essa parte de estética, a barriga é outra, a fermentação é outra, e a parte, nem se fala a parte do metabolismo. Porque tudo acontece no nosso intestino. Se o nosso intestino não está funcionando, ele não é capaz de absorver bem os aminoácidos que vêm da proteína, a gordura bem, os micronutrientes, as vitaminas e os minerais, então tudo acontece ali. Então, se a gente não tem um intestino bom, a gente, inclusive, fermenta mais ele, abre as junções, passa mais toxina, e aí começa a ter as doenças reumatológicas, doenças autoimunes, que nosso corpo começa. Nosso intestino é o lugar onde a gente ensina nosso sistema imune a reconhecer o que é próprio do nosso corpo, o que é estranho, que a gente precisa combater, e o que é o que faz parte do que é alimento. E aí a gente vai e estimula o nosso corpo a entender quando a gente deixa passar, quando o intestino ele fica abertão, permeável, que chama, intestino permeável, ele passa coisas, nosso corpo começa a achar que aquilo ali não era para estar ali e que não é realmente, e aí começa a atacar nosso próprio corpo. E aí geram as doenças autoimunes. É por isso que eu falo, nas doenças autoimunes, meus pacientes que têm doença autoimune, eu não abro mão que sejam carnívoros. Se quiser, remissão. Não, eu quero pelo menos diminuir, você tem que ser no mínimo cetogênico, mas assim, remissão é com a dieta carnívora. As doenças do trato digestivo, síndrome do intestino irritável, doenças intestinais no geral, colite, retocolite, todas essas doenças, o paciente precisa virar carnívoro. Então, tem patologias, doenças extremas, por exemplo, esquizofrenia, uma depressão refratária, essas doenças da saúde mental refratárias, porque assim, o medicamento está ali resolvendo o sintoma, mas não está cuidando de ninguém. Então, assim, você quer resolver um problema da saúde mental, você tem que virar carnívoro. Então, você tem doença que não dá para abrir mão, entende? E aí, quando eu viro e ouço um nutricionista virar para mim e falar assim, você é muito extremista. Se o básico for feito, comer comida de verdade, colocar um prato colorido, isso tudo se resolve. Quero que você resolva. Eu quero que você resolva que entre em remissão um paciente esquizofrênico comendo comida de verdade, no seu jeitinho de grãos e prato colorido. Não resolve. Não resolve. E o que a gente vê na prática médica é paciente de extremos, de doenças extremas da saúde mental, das doenças reumatológicas, que passaram a vida inteira, por exemplo, com psoríase, importante pelo corpo, entrar em remissão. Uma atopia importante, entrar em remissão com dieta carnívora. Então, não tem o que discutir. Não tem o que discutir. E no final das contas é tudo açúcar, Alzheimer, todas as doenças neurológicas, o diabetes do tipo 3, é acúmulo de açúcar no sangue. Então, quando a gente para pensar a fisiologia e a fisiopatologia das doenças, a gente começa a entender que tem doença que você pode ser, tem situações que você pode ser um pouco mais flexível com o paciente. E se o paciente falar, poxa, eu não quero aderir, mas um paciente tão sofrido que normalmente ele adere. E aí ele tem uma resposta clínica bem importante, que o paciente, hoje com as redes sociais, o paciente que ele me procura, ele já sabe qual é a minha abordagem. Então é muito difícil o paciente chegar para mim e falar assim, quero continuar comendo carboidrato que nem louco. Eu tenho poucos. Tem um que é gigantão, daqui a pouco ele vai me ouvir, que ele é, assim, enfim, enorme, ele come carboidrato que nem um maluco e tal, mas ele faz jejuns absurdos também, ele faz jejuns de 5, 7 dias, mas ele come bastante carboidrato. Mas é muito difícil. O paciente que chega para mim, ele chega já sabendo que eu vou pedir, no mínimo, para ser um low carb. Eu falo demais, né? Não, estamos aqui para te ouvir. Não, sensacional. Eu estou aprendendo muito aqui. Às vezes eu acho que eu já vi de tudo, né? Por talvez ter feito já mais de 50 podcasts, mas não, eu sempre me surpreendo com novas informações, com um jeito de explicar, uma didática diferente, e nada mais do que uma pessoa que vive aquilo, né? Você não é só médica e tem toda a experiência da fisiologia humana, mas você vive isso, né? E dá para ver para quem te segue, para quem te acompanha. Doutora, nossa, até me perdi aqui porque é muita coisa. Para o paciente que quer a remissão completa da autoimune e que deve fazer uma carnívora estrita,
como é que fica a questão do laticínio, dos ovos? Porque a gente sabe que muita gente usa o laticínio ali na carnívora, né? Precisa fazer Uhum. uma restrita Lion Diet? Ou como é, O que que e qual que é a acontece? sua opinião? O que que acontece? Como eu te expliquei, a doença autoimune ela nasce no nosso intestino. Então, a gente precisa cuidar desse intestino inicialmente para que ele volte a funcionar bem, desinflamar esse paciente. O laticínio, a caseína, é pior do que a lactose. A gente fala tanto de lactose, de lactose, de lactose, mas a caseína não é boa para o nosso corpo também. Então, assim, eu, por exemplo, adoro queijo. Eu não conseguiria, talvez, me manter tão restrita se eu não pudesse comer queijo. Eu como queijo quase que todos os dias, eu adoro queijo. E tem os que defendem que o laticínio pode, tem os que defendem que não pode, mas os pacientes que as doenças estão ligadas com a parte intestinal, a gente precisa pedir que suspenda. E depois de um tempo de remissão, a gente pode experimentar colocar de novo para ver como é que vai ser a repercussão, tá? Mas de início a gente precisa suspender sim, porque nada é uma substância inflamatória. Então, a gente querendo resolver aquela situação, aquele intestino que está inflamado, se a gente não tira elementos que inflamam, a gente atrasa o processo, né? Assim, as doenças autoimunes é bom entender que assim, a mudança para a dieta carnívora é importantíssima, mas existem modulações que são feitas, né, com o médico, da parte, nós da metabólica, nosso remédio são as vitaminas, os minerais e a modulação hormonal, né, e alimentação. Então, a estratégia usada vai ser sempre essa. Eu nunca vou entrar com a medicação, a não ser em caso, por exemplo, um paciente com ácido úrico muito alto e com gota, e com dor articular. A gente vai entrar com a mudança alimentar, mas eu entro com Vixe, Maria, como é o nome do remédio? O remédio para gota. E aí a gente entra com o remédio para gota para passar dor, mas depois de um tempo a gente já tira o remédio do paciente. Então, assim, não é que a gente não usa remédio nunca, mas assim, as estratégias para tratamento de paciente é sempre essa: repor vitaminas, repor o que o corpo precisa para ele voltar a funcionar, porque ele é perfeito para funcionar. Então, tem certas doenças que a gente precisa ser bem fechadinho. A gente precisa modular esses pacientes, tá? Para a gente conseguir que não tenha essa resposta imunológica tão exacerbada. Então, tem estratégias para isso e temos que associar uma dieta bem fechadinha, assim, nas doenças autoimunes e Perfeito. também nas doenças intestinais. Maravilha, maravilha. Você come... Você sabe que a dieta cetogênica ela foi criada para os pacientes que tinham epilepsia. Você sabe dessa informação? Então, assim, os pacientes que tinham crises de epilepsia refratária a medicamento. E aí, tem alguns hospitais de tratamento que levam muito em consideração essa questão da alimentação. E aí, começou a se desenvolver uma dieta com menos carboidrato, com menos açúcar, com uma limitação bem importante de açúcar, e esses pacientes entravam em remissão das crises de epilepsia. Então, como é que alguém vira para mim e vira para a gente para dizer que nosso cérebro sofre sem açúcar, que ele é dependente de glicose, fazendo uma confusão de que glicose é diferente de carboidrato. Porque carboidrato é o que a gente come, a glicose nosso corpo produz, nosso fígado produz glicose. Ele pega substratos como a gordura e a proteína para fazer a glicose que a gente precisa na quantidade certa, sem pico de insulina. Mas desculpa, eu te interrompi. Não, imagina, foi muito bom você ter entrado nisso, porque eu, né, posso até falar também que eu cuidei da minha mãe por muitos anos, de um pós-AVC, um aneurisma, né, no caso, que ela teve há muitos anos atrás, e ela, depois disso, sofria sempre com casos de epilepsia, tomava remédios fortíssimos, né, e eu não entendia nada nessa época, já alguns anos atrás, de cetogênica, de carnívora, e sempre na base do remédio, ela esqueceu o remédio um dia, que era... Ela tinha o AVC, desculpa, ela tinha a Uma crise. epilepsia, né? Hoje, É. exato. Daí, quisera eu saber dessa informação antes, acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje com esse canal e passando essa informação é para isso, né? Para que alguém Uhum. seja salvo por isso. Porque hoje ela, Sim. infelizmente, está numa casa de cuidado, porque chegou num momento que não tinha mais como ficar em casa mesmo, precisava de um cuidado ali de praticamente 24 horas. E na casa de cuidado eles só dão carboidrato. Muito Só, arroz, se muito você pegar feijão, muito pão. um hospital para tratamento de câncer, o câncer se alimenta de açúcar. O paciente oncológico, ele deveria estar carnívoro sim ou sim. E aí você pega um hospital de tratamento de pacientes com câncer, você vê a bandejinha do paciente, é só carboidrato. Então, assim, a gente precisa mudar isso para ontem. Existe uma residência dentro da medicina, que é a nutrologia,
que deveria estar estudando isso. No entanto, a alimentação do paciente está ali de qualquer jeito, sem pensar nesse tipo de coisa. Assim, existem os pacientes, né, crianças autistas, que é muito difícil, tá? É para uma mãe conseguir mudar uma alimentação de uma criança que já é uma criança, né? Uma criança diferente, e a criança entra numa dieta carnívora, vira uma outra criança, vira outra criança. Então, como é que você diz que o carboidrato pode ser comido, é tranquilo, é só você fazer uma comida balanceada? Gente, para esse paciente não. Para esse paciente, se ele continuar comendo legume e carne todos os dias, ele vai desenvolver o autismo e vai ficar cada vez mais disfuncional. Então, para essa criança é modular, claro, porque existem algumas questões metabólicas numa criança autista que precisam ser reguladas, mas é sim ou sim entrar na carnívora. Júlia, é fácil? Não, não é fácil. Dificílimo. Principalmente quando a criança já chega um pouco mais velha. A criança pequenininha, você consegue manejar. Mas essa criança chegou na escola, tá ali com o amiguinho do lado, pega uma coisa. Então, assim, é uma coisa muito difícil de ser manejada. Mas tem um desfecho clínico tão importante, tão diferente. Existem hoje psiquiatras que eles fazem só medicina metabólica, só a parte de alimentação para os pacientes e tem, assim, uma mudança absurda. Então, isso é assim, eu fico cada dia mais inebriada com essas informações. Quando eu vejo na prática paciente com lúpus importante a vida inteira, que não conseguiram engravidar, que não conseguiu ter uma vida normal, e aí vira carnívoro e a doença entra em remissão e percebe que assim, a vida inteira estava ali, né, desconstruindo uma saúde e não pôde. Esse foi um caso de uma mulher, e ela não conseguiu engravidar, e ela não conseguiu, sabe, ter uma vida normal, e aí quando ela virou carnívora, ela se tornou uma outra mulher, mas isso ela já tinha 50 e poucos anos, então já não podia mais engravidar, enfim. Então, quando eu vejo isso, quando a pessoa vive isso, quando a pessoa enxerga que a gente consegue mudar com a alimentação, meu Deus, por que não fazer? Por que a gente não começa a educar nossos filhos a comerem melhor? A não encherem a casa. Minhas filhas comem um monte de bobagem. Eu sei que é difícil assim, você conseguir controlar, mas a gente tem que ir plantando a sementinha, e plantando a sementinha, e ir devagarzinho eliminando, deixando de comer algumas coisas, e fazer isso, pontualmente comer uma coisa ou outra. E se a gente for fazendo isso devagarzinho, incentivando o colega, o marido, a tia, a mãe, a gente vai construir um mundo mais saudável, né? Porque melhor do que a gente ter um serviço de saúde eficiente é a gente prevenir que essa doença aconteça, né? Então, a gente previne tendo bom estilo de vida, é a epigenética, né? A gente consegue mudar desfecho de paciente que nasceu com aquele gene, que nasceu com aquela situação, por uma mudança de estilo alimentar, por uma mudança de estilo de vida. Então, acho que esse que precisa ser o caminho. Entender um pouco mais sobre isso, abrir a cabeça. Maravilha, maravilha. Doutora, fala um pouquinho pra gente, por favor, sobre o jejum. Pessoal, olha só essa informação. 55% de vocês que estão assistindo esse vídeo agora não estão inscritos no canal. E às vezes aquele vídeo que você não viu tinha toda a informação que você estava procurando. Então, certifique-se que você está inscrito no canal e ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo em primeira mão. Se inscreva no canal e continue assistindo. Então, sou apaixonada, tá, no jejum. Apaixonada, apaixonada, apaixonada. Eu faço jejum já há muitos anos. Inclusive, quando eu comecei no Instagram, eu falava basicamente do jejum intermitente. O jejum é mágico, o jejum é curativo, o jejum é um exercício de autocontrole, de disciplina, que não tem nenhuma outra coisa igual. Eu digo que o jejum não pode ser punitivo, então ele tem que ser algo, e eu sempre falo isso, a gente tem que fazer o jogo, uma amiga minha que me ensinou isso, eu acho fantástico, é o jogo do contente. Cada hora passada tem que ser uma vitória. Porque se a gente encara aquilo do jejum assim, meu Deus do céu, falta 3 horas para conseguir. Isso já está fazendo mal para o nosso corpo. Então a gente tem que, sabe, ficar feliz com cada hora que passa. O meu máximo que eu fiz foi 95 horas. Quando eu cheguei em 95 horas, eu estava no meu auge, assim, sabe, de felicidade, de energia. Então é tão mágico isso. E você percebe que você consegue ter um autocontrole, que aquilo ali, a fome não vai te pegar, e que você vai conseguir controlar aquilo, e que você vai conseguir trabalhar, que você vai conseguir treinar, que você vai conseguir ter uma vida social, tudo normal, estando em jejum. O Homo sapiens, ele vivia de carne e gordura e do jejum. A gente comia às vezes, assim, fartura era comer todos os dias, uma vez no dia.
Mas, assim, a maior parte da vida comia 3 vezes na semana. Então, o jejum é ancestral. O jejum, para você, né, para a gente contextualizar, é feito pelas religiões para uma limpeza espiritual. O jejum, quando a gente fala do jejum com cunho religioso, ele é um pouquinho mais fechadinho e eles não permitem nenhum consumo de água, né? Então é um jejum chamado jejum seco. Não indico para ninguém, não acho que mesmo o jejum, quando você está... Eu aproveito quando eu estou fazendo jejum para envolver a parte espiritual. Eu sou uma pessoa que temente a Deus, então eu acabo que aproveito uma coisa com a outra. Mas assim, eu sempre indico se hidratar muito. Então, esse jejum seco não acho interessante para nenhuma situação, a não ser que seja 3 horas, 4 horas, mas jejuns longos, sem água, de jeito nenhum, né? Então, a gente tem um jejum metabólico, que o objetivo do jejum metabólico é não estimular a insulina, então gorduras são bem-vindas. A gente tem o jejum calórico, que é o jejum que pode água, café sem adoçar. E a gente tem o jejum que imita jejum, aí a gente tem algumas coisas, né? Algumas outras abordagens dentro do jejum, que seriam situações para a gente imitar nosso corpo, achar que ele está sem o alimento, o glicogênio acaba e a gente precisa gerar corpos cetônicos, né? Então, quando você associa, eu sempre peço meus pacientes para pelo menos uma vez na semana, e eu sempre falo, faça de domingo para segunda. Domingo a gente acaba que dá uma saidinha, para de almoça no domingo e almoça no outro dia, na segunda. Você já fez um jejum de 24, está fantástico. Aí, depois de um tempo, você tenta almoçar no domingo e jantar na segunda, porque aí você faz 36 horas. E devagarzinho você vai construindo isso. Não tem nada mais terapêutico do que jejum. Não tem, não tem. Para tudo, para a cabeça, para o corpo, para a limpeza, para a autofagia. Associar isso a uma alimentação rica em proteína e gordura, só alegria. É só alegria. E é isso que hoje eu faço isso. Eu hoje faço café da manhã, almoço e já entro no meu jejum. E aí eu entro, faço 20 horas, né? Todos os dias eu faço 20 horas. Aí de vez em quando eu faço esse o jejum um pouco mais longo. Mas no meu dia a dia eu já faço 20 horas, que tá lindo. Tem dia que eu quero jantar, eu vou jantar. E não vou fazer o jejum de 20 horas. Vou fazer um jejum de 16, de 14 e tá tudo bem. Então, assim, quando eu falo faço almoço, café e almoço, é na maioria dos meus dias. Mas tem dias que eu não faço sim. Mas é fantástico, o jejum é maravilhoso. Concordo plenamente. No caso, você durante a semana ali, você faz 20 horas, né? Claro, né, às vezes pode acontecer que você come 3 vezes, mas quando que você faz, você tem alguma vez, tipo, uma vez por mês você faz um mais longo ou não? Eu normalmente, eu sinto assim, todos os dias eu mudo um pouco minha estratégia alimentar, tá? Eu como mais gordura num dia, como mais proteína, eu sempre vou fazendo isso. O jejum mais longo, eu deixo o meu corpo sentir. Eu falo, essa semana eu quero fazer um jejum mais longo. E aí eu vou e Perfeito. começo. Hoje começo. E sabe uma coisa interessante? Eu ligo o cronômetro do celular. Você, quando liga o cronômetro do celular e você tranca o celular, ele fica com um númerozinho ali. Aí, às vezes, você olha pro celular querendo comer. Aí você olha lá, porra, 45 horas, vou comer não. Tô aqui ótima, vou dormir um pouco mais cedo, porque já passou nada, mais 8 horas, aí eu ganho. Então, assim, isso é um estímulo. A gente tem que ir se estimulando, a gente tem que ir falando, não tô conseguindo, agora já 48, agora já 50. E vai devagarzinho. É claro que quem nunca fez jejum não é para acordar amanhã e falar, vou fazer 3 dias de jejum. Não é assim. O corpo precisa se acostumar. Para você conseguir entrar num jejum, vamos supor, todos os dias eu faço um jejum de 12 horas durante a noite. Durmo, como 8 horas da noite e depois vou comer 8 horas da manhã. 12 horas de jejum. Para você conseguir começar a ampliar esse jejum, porque quando o seu corpo está acostumado a comer naquelas 12 horas, você vai ter fome naquele momento. Para você conseguir ter menos fome nesse momento, esta refeição anterior do jantar, nesse caso, precisa ser com proteína e gordura. Porque quando você come proteína e gordura de qualidade, ele te dá mais saciedade. Quando você come o carboidrato, ele faz um pico de glicose, pico de insulina, a insulina leva a glicose para dentro da célula, faz uma hipoglicemia reativa e logo depois você tem fome. É por isso que quem é comedor de carboidrato fala, meu Deus, eu não consigo ficar 3 horas sem comer. E essa é a realidade. Só consegue progredir no jejum quem diminui o carboidrato. Então, número 1, quero começar a fazer jejum. Vire pelo menos low carb. A refeição anterior de você iniciar o jejum, que tenha muita gordura.
Muita gordura. A gordura é o alimento número 1 em saciedade, depois vem a carne. Então, muita gordura e a proteína. E você já vai ter saciedade para começar. Quero começar a ampliar o meu jejum. Começa a diminuir o carboidrato de todas as refeições. E aí você vai se tornando low carb, depois você vai se tornando cetogênico, vai crescendo no jejum e vai buscando sua saúde. E aí você vai ver todos os seus parâmetros laboratoriais. É claro que laboratório é exame complementar. A gente quer ver paciente melhor. Anote no caderninho assim, ó. Hoje não durmo bem, tenho um despertar noturno durante 4 horas da manhã eu acordo, sinto fome o dia inteiro, tenho minha gordura acumulada aqui, depois do almoço eu fico sem energia. Bota tudo o que você sente ao longo do dia. Estou desatento, minha memória está ruim, todos os seus problemas, anota no papel. E começa a construir isso. Depois de 3, 4 meses, revisite essa sua listinha e veja o que melhorou ali. Faça essa tarefa com você mesmo, porque se você não escreve, você esquece. E aí você vai ver o quanto de benefício vai ter só de mudar hábitos alimentares e de incluir o jejum intermitente na sua vida. Então, isso já é uma mudança de desfecho, né, relacionada à saúde bem interessante. Incrível. Não, eu assino embaixo tudo que a doutora Ju falou, porque eu tô vivendo isso agora também. Eu gostei muito que você falou, né, que não deve ser assim do nada, né? A pessoa tá ouvindo isso aqui agora, nunca fez uma carnívora, já quer fazer o jejum amanhã de 3 dias. Não, tem que ser com calma, né? Eu posso falar a minha experiência, que eu venho, né, de 10 meses atrás, comendo de 7 a 8 vezes por dia, né? Porque eu era desse jeito. Aí depois que eu comecei a carnívora, eu comecei a comer 3 vezes por dia, que pra mim já foi um milagre, né? Em poucos meses eu já tava comendo 2 vezes por dia e eu fiquei na maioria da carnívora 2 vezes por dia, almoço e janta. Recentemente, quase um mês atrás, eu resolvi testar o OMAD, mas foi porque o meu corpo começou a sentir que eu já tinha comido tanta carne, tanta gordura, parece que eu recuperei minha saúde, que eu estraguei por anos, sabe? Aí meu corpo começou a sentir que, poxa, eu acho que eu não preciso comer, né, 2 vezes, eu vou tentar o OMAD, né, que pra quem não sabe é uma refeição por dia. Eu nunca me senti tão Tão bem. incrível. É espetacular. Espetacular. E sem contar que o tempo que sobra, né? Porque a gente perde tanto tempo. Ai, doutora, eu não tenho tempo de treinar. Amor, você vai começar a comer menos. Vai sobrar aí pelo menos 2 horas do seu dia que você estava comendo para você treinar. Então, se você consegue organizar seu dia, você não perde tempo de manhã. Você para ali, você pode fazer só o café da manhã, você pode fazer só o almoço, pode fazer só o jantar. Não tem diferença. Quando a pessoa fala assim, mas tem uns estudos que mostram que se você pular o café da manhã, você não tem uma saúde tão boa com quem pula o jantar. Gente, deixa eu explicar um negócio para vocês. O café da manhã é uma refeição que normalmente tem muito carboidrato, tá? Então, a gente come muito mais carboidrato no café. São frutas, é panqueca, é pão, é não sei o quê, quase nada de proteína. Quando você pula esse café, já está sendo maravilhoso você pular esse café, porque você está deixando de comer tanta coisa de carboidrato que você come aqui. Então, você já vai para uma refeição que você já acaba comendo mais gordura e mais proteína. Então, para o paciente que hoje está acostumado com aquele café, mas eu amo o café da manhã, que não quero abrir mão das minhas frutas, não sei o que, eu falo, tenta pular o café da manhã. Ou então, não, eu quero comer de manhã. A primeira refeição, seja ela café da manhã, ou almoço, ou jantar, ela precisa ser de gordura e proteína. Precisa ser. Isso sim faz diferença metabólica. Não é se você está comendo. Se você começar a comer o que você comia no café da manhã, no almoço, vai dar igual na bagunça metabólica. Então você precisa comer na primeira refeição, por mais que nas outras você coma carboidrato, mas que a primeira refeição seja de gordura e proteína. O que você pode comer? Ovo, carne, manteiga, bota um pedaço de abacate, bota coco, para você começar uma transição. Come carne, eu adoro comer carne de manhã. E aí você come carne, faz aquele banquete de carnívoro. Muita carne, muito tudo, e come um pouquinho de tudo. Queijo, para quem pode comer queijo, derrete o queijo, joga em cima da carne. Então você tem muita opção de proteína e gordura para você comer. Quebre o seu jejum, seja ele de almoço, de tal que for, com carne. E com gordura e proteína. E isso já vai fazer uma diferença absurda. Mas se você quiser pular o jantar, pule o jantar. Mas o seu café da manhã precisa ser um pouco mais de gordura, um pouco mais de proteína. E é isso aí, o caminho é esse. Eu não conheço ninguém que começou a fazer essa dieta e que não chegou ao ponto de fazer um OMAD, de fazer uma única refeição ao dia. Porque assim, é o ápice de você, da felicidade, né? Acho que é por isso que eu continuo falando, continuo, né, divulgando essa informação ao máximo, porque, né,
Uma pessoa que saiu de 7 a 8 vezes por dia, mastigando o dia inteiro, vivendo praticamente num estado de letargia, se entupindo de cafeína para poder recompensar aquele estrago. E eu vivi a minha vida toda assim, né? Eu acho que eu sempre tive problema com déficit de atenção, né? Aquele cansaço que a gente toma muito café e acaba esquecendo que tá cansado, porque na verdade, né, nem vou falar muito do café agora, A gente se mas acostuma, pois é, café é um tema polêmico. exato. E aí agora, aos 35 anos, descobri que eu posso comer uma vez por dia e eu fico num estado excelente de atenção, de energia, sabe? De vontade de fazer as coisas, fora a produtividade. Eu trabalhando o dia inteiro, depois eu ainda consigo fazer treino de musculação, às vezes eu treino de corrida, treino de jiu-jitsu, e a energia não acaba. Eu falo, gente, que loucura, como é que eu não descobri isso antes? Sabe? E Perfeito. aí, como você falou, né? Tem dia que acontece, sei lá, saiu, tá viajando, eu posso comer 2 vezes por dia, 3 vezes. Eu sinto que eu viro outra pessoa. Nossa, É, se eu almoçar, eu já falo, nossa, cadê minha energia? é, Acabou com, é, estragou meu dia, né? Entre aspas, é. porque eu conheço esse outro lado. Porque quando a gente começa a entrar nessas abordagens, a gente começa a recuperar a nossa mitocôndria, de novo a mitocôndria, né? Então a gente começa a recuperar a nossa mitocôndria. Aí vou dar só esse spoilerzinho sobre o café, eu não gosto muito de falar sobre o café, porque é um tema super polêmico. Mas o café, quando a gente pega qualquer estimulante, a gente está roubando a energia da nossa mitocôndria. Então, como eu te falei, como a gente conversou desde o início, o foco tem que ser a mitocôndria. Então, a mitocôndria, tudo hoje, eu fui tomadora de café, né? Você não conhece nenhum médico que não seja tomador de café, mas eu sou muito determinada. E eu falei assim, ou eu fico eu pensei assim, não, eu vou ficar tomando café só um pouquinho, entre refeições, porque o café, se você for continuar tomando, que seja longe das refeições, porque ele atrapalha na absorção de complexo B, do ferro, atrapalha dos minerais, às vezes você está repondo mineral pela manhã, as suas cápsulas, e toma um café, tá péssimo. Então, assim, que tome no meio da manhã, que tome em horários aleatórios. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar, eu vou conseguir, vou parar. E eu parei de vez com a cafeína, e é uma das formas da gente recuperar a nossa mitocôndria. Então, é um assunto polêmico, porque existe, mais uma vez, um senso comum dizendo que o café ele aumenta a nosso metabolismo. Não tem nada que prove isso, não aumenta o nosso metabolismo. Então, ele é um estimulante, só que as pessoas não entendem que a gente vive hoje com a nossa energia que o nosso próprio corpo produz e não com a energia comprada de estimulante. Que estimulante é isso? Você estimula, você fica atento e daqui a pouco você tem o vale. Então, assim, é de picos e vales. Hoje a gente vive com nossa própria energia. Então, assim, a gente fica falando aqui, ó, se deixar 6 horas seguidas, parecendo dois loucos. Por quê? Porque a gente tem energia para dar de pau. Entende? A gente não cansa, a gente não tem aquele momento do dia que a gente come e quer se deitar no sofá para dar uma dormidinha, ou um final do dia que fala assim, meu Deus, eu estou completamente sem energia, preciso descansar. A gente não tem isso. E só quem vive isso para acreditar que é verdade. Não é isso? Total, total. Nossa senhora, eu não sei. Eu, acho que quando eu comecei a carnívora, já fiquei louco, né? Queria falar pra todo mundo. Mas agora, depois de 10 meses da carnívora, já abaixei um pouco, né? Já não fico falando pra todo mundo. Só que agora com o OMAD, agora eu falo sobre o OMAD. Eu nem é da carnívora. Eu falo, gente, não coma 2 vezes por dia. Mas você sabe que a gente fica um pouco parecendo testemunha de Jeová, né? Querendo catequizar as pessoas. Total. E a gente, o que eu penso, assim, eu tento trabalhar muito isso dentro do meu Instagram, da gente, para a gente conseguir se aproximar da pessoa normal, para a pessoa entender que ela tá próximo de você, ela precisa compreender também que você não tá naquela perfeição, entende? Que assim, Claro. poxa, que lindo o corpo dessa mulher, mas ela é super disciplinada, ela só come carne. Cara, não é verdade. Então, assim, dá para ter uma vida, por isso que eu mostro meu dia a dia. Minhas amigas falam assim, eu vou lhe filmar comendo pizza. Eu falei, já estou me filmando comendo pizza. Porque assim, a pessoa tem que entender que eu não sou perfeita. E que a gente, dentro da carnívora, a gente tem essa essas flexibilidades de ir ali, de voltar. E eu não fico, assim, eu me controlo muito. Passei por essa fase sua também. De falar, gente, ainda mais eu, médica, né? Então, assim, eu falo com meus pacientes, inclusive, eu pergunto assim, o que que você está com vontade de fazer em relação à sua alimentação? Aí ele vai começar a dizer e eu vou negociando, ó, assim, assim. Às vezes é erro besta. Às vezes é aquele erro assim, ó, eu tomo um café da manhã, eu vou treinar, aí eu tomo um pós-treino, meu shake de proteína.
Aí eu, não tá legal. Você estimulou a insulina aqui, você estimulou a insulina aqui, daqui a pouco o seu almoço está estimulando a insulina, daqui a pouco vem a insulina. Então, assim, aí eu começo a mostrar na fisiologia o que o corpo está acontecendo com o corpo dele com aquele tanto de refeição. Eu vou negociando. Mas a gente, né, a gente acaba que fica nessa, querendo catequizar as pessoas. Gente, para de comer esse brócolis. Olha para cara do brócolis e fala assim, para que comer esse brócolis? Mas eu hoje me controlo muito para não ficar parecendo um testemunho de Jeová, parecendo que eu sou uma maluca que só quero... Não, exato. Eu às vezes ainda, né, me descontrolo um pouco, mas eu já estou muito melhor. O Yes. podcast me ajuda muito a extravasar um pouco esse assunto. Doutora Ju, como que a gente pode ajudar a mostrar para as pessoas que ainda acreditam que carne vermelha está associada ao câncer? Perfeito. Eu vou falar bastante sobre isso. Meu vídeo foi longo, entra lá no doutora Ju Chagas. Eu tenho um destaque que é carne e câncer. E aí eu vou ser bem específica. A gente não pode pegar, quando a gente pensa que um alimento causa algum tipo de coisa, por exemplo, carne causa câncer. A gente não pode pegar um grupo e colocar ele isolado e dar carne para saber qual vai ser o desfecho, porque é como se a gente estivesse fazendo uma coisa que vai fazer mal a ele. Então, todos os estudos que analisam o consumo de carne e associam ao câncer são estudos observacionais. As pessoas são observadas, tá? E aí você chega, vou até falar de outra pessoa, João chega e fala, estou com câncer de intestino. E aí ele vira e te coloca um questionário. Seu João, o que você comeu há 5 anos atrás? Você comia muita carne? Gente, tudo bem, eu lembro que eu comi semana passada porque eu só como carne. Mas você que não come carne o dia todo, você vai lembrar o que você comeu na terça-feira da semana passada? A gente não lembra. Então já existe essa deficiência de dados em cima de um questionário de um histórico que foi passado, tá? Número 1. Número 2, as pessoas colocam no mesmo saco o consumo de carne com o consumo de linguiça, com o consumo de embutidos, com o consumo de carnes ultraprocessadas. E a mesma coisa, eu falo isso no meu vídeo, de você colocar no mesmo grupo biscoito e o brócolis. Então, assim, a gente precisa separar o que é o carne, o filé que a gente come, a carne, o bife que a gente come, do que é o alimento ultraprocessado. Isso também não é feito. Erro número 3 é essa situação de você associa fatos, mas você não prova que isto está causando isso, que é o exemplo do sorvete que eu dei. Tomou mais sorvete, tem mais afogamento. Tomou menos sorvete, tem menos afogamento. Não é o sorvete que está causando afogamento. É o calor, mais banho de piscina, mais sorvete e mais afogamento. Então, são coisas que se associam, mas que um não prova que causou o outro. Entende? E esses estudos, se você for parar para ler qualquer tipo de estudo, na verdade, a gente vê que o estudo ele vai se desenvolvendo ao longo do estudo com uma tendência, chega no final, a pessoa normalmente lê o início do estudo e o final. Aí na conclusão fala, carne causa câncer. Mas no próprio desenrolar, ele fala argumentos suficientes para mostrar que aquilo ali não tem nada a ver. Entende? Então, assim, hoje não tem estudo que comprove, eu até mostro isso no meu vídeo, tem um estudo que pegou os pacientes, 1.000 pacientes que tiveram câncer de colo e submeteram eles ao consumo de carne e de carne ultraprocessada, para ver qual seria o desfecho desses pacientes que já tiveram o câncer. Não houve pior prognóstico, não houve aumento de morte nos 2 grupos de controle. Então, assim, mais uma vez, provando que o consumo de carne não pode estar associado com câncer. Você entende? Então, assim, é outra coisa rasa de uma medicina antiga e que as pessoas ainda usam isso para. Eu acho isso tão leviano você querer dizer que uma comida de verdade, como a gente passou milhões de anos se alimentando, hoje vai me dizer que faz mal, que causa câncer. Então, assim, é muito triste quando a gente vê isso, mas são estudos observacionais, são estudos que geram associações e não causa e efeito, entende? Então, é mais ou menos isso. No resumo, a carne não causa câncer. Não tem como provar hoje nenhum estudo que comprove que quem comeu carne num ambiente controlado, porque o cara às vezes está comendo carne, isso é uma outra situação. Mas o estilo de vida dele é fumante, ele não faz nenhuma atividade física, ele bebe pra caramba, bebida alcoólica, ele come um monte de coisa errada, tem resistência insulínica, teve câncer. E por que a culpa é da carne? E o resto do estilo de vida dele, entende? Então, quando eles não conseguem
eliminar essas variáveis e colocar todas as pessoas que estão sendo analisadas na mesma condição, todas sem fumar, todas fazendo atividade física, todas num ambiente controlado, e coloca o paciente para comer carne, 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 carne. E aí não tem como fazer esse tipo de estudo. Como não tem como provar a causalidade. Sem contar que até esqueci o que eu ia falar. Mas esqueci o que eu ia falar. Mas, de qualquer forma, você não consegue provar que o consumo de carne, eliminar as variáveis para dizer que essa carne está gerando esse câncer. Então, qual que tem que ser o exercício da gente, assim como médico? De desestimular o consumo de ultraprocessados, desestimular o consumo de açúcar, de farinha, de amido, ensinar a população que quanto menos carboidrato, o que é o carboidrato, então que ele tem que diminuir aquilo, a ordem da refeição que faz uma diferença importante, e aí a gente vai ensinando o paciente. Agora você vira no seu Instagram e fala assim, carne causa câncer. Outra coisa que eu lembro que eu ia falar, aí a pessoa falou assim, até 700 gramas de carne por semana é tranquilo. Passou disso, gera câncer. Eu falei, que estudo foi esse? Foi um estudo observacional novamente? Foi um estudo que você aplicou um questionário para saber? Então, assim, não tem como ele chegar no número 700. Eu como 700 gramas de carne por dia. Por dia. Você deve comer também. Eu como 700 gramas de carne por dia fácil. Então, vamos ver lá na frente. Então, assim, não faz sentido, sabe? É muito, muito triste isso ainda na medicina. Sim, Bom, estamos aqui para isso, né? É. Doutora, você falou lá no comecinho do podcast sobre você ter tido colesterol alto boa parte da sua vida, né? Como que tá a questão do colesterol agora que você já é cetogênica há mais de 5 anos e agora carnívora também? E a sua opinião sobre colesterol, porque ainda muita gente acha que colesterol faz mal. Então, esse é um assunto interessante, eu adoro esse assunto. Primeiro, LH, HDL, LDL e VLDL, eles não são colesterol. Eles são os transportadores do colesterol. Então, cada um tem uma função de transportar de um lugar para outro e nenhum pode ser considerado ruim. Por quê? A gente precisa entender o contexto metabólico daquele paciente para entender se naquele contexto metabólico, se o cara estiver muito inflamado, o corpo precisa de mais curativo e o LDL vem aumentar para fazer esses curativos, tá? E aí a gente esquece que o nosso corpo ele precisa do colesterol para a produção dos nossos hormônios, para a baía de mielina, para nossas conexões sinápticas. E aí a gente vai e usa uma medicação que é a medicação mais vendida no mundo, que é a estatina, derruba o número no papel, derruba o número no exame. No entanto, não resolve o problema metabólico daquele paciente, que o LDL subiu para tentar corrigir aquilo ali. Aí a gente vai e derruba ele ao invés de resolver o problema metabólico do paciente. Quando a gente vira carnívoro na transição da dieta carnívora, a gente acaba que começa a quebrar mais gordura. Nosso corpo começa a usar a gordura como fonte de energia e quebrar mais gordura. Nessa transição, o colesterol vai lá para cima, tá? Então, assim, eu me lembro que eu fiz em agosto, eu fiz um exame de sangue, eu fiquei controlando, né, os meus exames nesse período todo. E eu tive duas repercussões muito importantes e muito interessantes que são as pessoas falam. Uma é a tireoide, meu TSH foi lá para cima, e o outro foi o colesterol, que foi lá para cima. E engraçado que eu ia fazer uma cirurgia nessa época, em agosto, e aí eu fui e falei, olha, eu vou fazer... O médico tinha passado uma requisição, eu falei, eu vou fazer a minha própria requisição, porque eu quero aproveitar para fazer um laboratório mais completo. Quando eu mandei para ele falou, rapaz, precisa cuidar desse colesterol aí, viu? Eu falei, deixa comigo que eu estou controlando. Então, assim, existe sim essa fase de transição, meu colesterol foi lá para cima, mas por quê? Porque o corpo está quebrando mais gordura. Mas hoje, eu estou com 7 meses de carnívoro, eu fiz o exame agora em dezembro, e está tudo lindo. Mas o que acontece? Você num contexto metabólico organizado, sem resistência insulínica, com a insulina baixinha,
com todo o resto organizado, você tem um LDL aumentado, e isso é sinônimo de longevidade, de proteção das doenças neurodegenerativas. Existem alguns estudos que demonstram que, e tem um livro muito interessante também no meu Instagram, eu tenho um destaque só falando sobre colesterol, que é The Cholesterol Myth, que ele fala os mitos do colesterol. E ele faz uma associação disso, ele vê que há algumas regiões onde o colesterol se mantém mais alto, as pessoas têm mais longevidade, vivem mais e vivem com menos doenças neurológicas. E os lugares onde tem os colesteróis mais baixos, o contexto metabólico horroroso, a pessoa tem um desfecho pior e não consegue provar que um colesterol alto tem um desfecho de mortalidade maior. Então, esse livro é obrigação para qualquer médico que gosta de, né, que trabalha com saúde, que busque a saúde. É obrigação a leitura dele, é muito interessante. Ele fala sobre estatina, ele fala sobre todos esses mitos. Ele era um cirurgião vascular, então ele fazia um estudo em cadáver, ele olhava lá. A gente culpar o colesterol pela placa de ateroma é a mesma coisa da gente culpar o bombeiro que foi lá na cena do crime, da cena do incêndio, para apagar o incêndio. O colesterol é isso, ele é o bombeiro que vai lá apagar o incêndio. Aí a gente vai e por isso que aumenta. Mas ele não está causando incêndio. O bombeiro não está causando incêndio. Ele está indo lá para apagar o incêndio. Aí você fala assim, e as lipoproteínas, né? Que hoje fala assim, subimos então o marcador de risco cardiovascular. É a mesma coisa. A ApoB, quando está aumentada, né, as pessoas falam que tem maior risco cardiovascular. Mas em pacientes que são metabolicamente saudáveis, a ApoB está aumentada, está tudo bem. Não é um problema. A ApoB, na verdade, eu gosto de fazer essa analogia, ela é como se fosse o alarme do incêndio. Então, ele está avisando assim, tem muita partícula, porque cada ApoB, ela transporta uma partícula pequena do LDL, que é uma partícula que é um pouco mais perigosa. Se tem muito ApoB, significa que tem muita partícula que está ruinzinha. Ele é um alarme. Aí o que querem fazer? Pega a medicação para baixar a ApoB. Estão desligando o alarme ao invés de apagar o incêndio. E qual é o incêndio? O terreno metabólico todo que está todo desorganizado. Então a medicina tradicional, ela vem muito para entrar com remédio para enxugar gelo. Então, ele te entrega um resultado de exame. Eu vejo isso com minhas pacientes em transição menopausal. Ela chega assim, Ju, minha médica me disse que eu estou ótima nos exames. Eu falei, como é que você está? Péssima. Eu falei, então você não está ótima. Vamos fazer o seguinte, rasga esse exame aqui, vamos conversar o que a gente vai fazer. Porque a gente tem que parar de querer tratar exame. Parar de querer, meu colesterol está alto, e agora? Vários pacientes chegam para mim, sabendo da minha abordagem, e vêm para mim e falam assim, doutor, eu olhei meus exames, meu colesterol está alto. Eu falo, graças a Deus que está alto. Vamos proteger a sua cabeça. Fique tranquilo que o resto a gente vai organizar para ficar tudo bem. Então, assim, a gente devagarzinho precisa começar a desconstruir isso. Por exemplo, meu pai, meu paciente, e ele usa estatina desde muito novo. E eu falei assim, pai, eu quero que você pare de usar a estatina. Aí ele falou, falei, vamos fazer assim. Aí ele olhou assim para mim, eu falei, minha filha, eu uso isso a vida inteira. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um rastreio cardíaco bem interessante, bem importante, que você vai ver que você não tem nem fator de risco para estar se preocupando, para ficar usando isso. Porque nem essa ideia de que a estatina estabiliza a placa, também não tem isso. Então, assim, é um remédio que diminui a via do mavelonato, que é a via da coenzima Q10, que está ligado, mais uma vez, com o quê? Com a nossa mitocôndria. Então, ele é destruidor de mitocôndria, ele é destruidor do nosso eixo hormonal. E é o remédio mais vendido no mundo. Uau, nossa senhora, é muita informação. Incrível. Doutora, a gente está chegando já no finalzinho do podcast e muita gente que acompanha o canal às vezes ainda está no começo, ou então já está fazendo a carnívora há um tempo, e muita gente precisa de acompanhamento. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer sozinho, tem gente que, né, tem problemas de saúde, e a gente, né, precisa de um acompanhamento médico, e não é fácil encontrar médicos com todo esse conhecimento como você. Como que funciona o seu trabalho hoje? Eu atendo, eu moro na Bahia, moro em Salvador, e eu atendo em São Paulo de 15 em 15 dias. Então, presencial comigo é Salvador e São Paulo. Eu atendo online pacientes do mundo todo. Assim, graças a Deus, eu tenho
farmácia de manipulação que entrega no mundo inteiro, que eles são maravilhosos. Então, e não muda em nada, porque como é um tratamento metabólico, a gente consegue manejar o paciente aqui do jeito que eu estou com você conversando. Então, assim, eu atendo muito paciente online. Então, meu faturamento número 1 hoje são os pacientes. O que acontece? A carnívora está muito bem disseminada nos Estados Unidos. Apesar de todo esse contexto de obesidade lá, já se fala da dieta carnívora com um pouco mais de propriedade há mais tempo do que a gente. Então, eu tenho muito paciente nos Estados Unidos que já estão querendo fazer essa abordagem, essa parte da medicina metabólica, e que tem um pouco de dificuldade da medicina nos Estados Unidos, que é um pouco diferente da nossa, né? Então, assim, atendimento online, mas meu Instagram, gente, para quem não tem condição ainda de ser acompanhado comigo, podem me abusar, manda mensagem, eu respondo sempre que eu posso, eu mando áudio explicando, dando dica, faça isso, faça aquilo, para você começar devagarzinho e se preparar para passar numa consulta comigo, porque é isso, a dieta, ela representa uma boa parte da nossa saúde, mas, infelizmente, com a vida que a gente leva hoje, a gente precisa modular uma boa parte, principalmente o trato gastrointestinal. A gente passa nossa vida perdendo acidez gástrica. Ou você toma o omeprazol a vida inteira porque o seu médico disse que você tinha refluxo e que você tinha que tomar acidez, né, tratando o refluxo como se fosse um excesso de ácido, mas na verdade é falta de ácido, mas isso é tema para outro assunto. E a gente não está com um trato gastrointestinal eficiente para a gente mudar para uma dieta carnívora. Da gente comer mais gordura. Quando a gente come menos gordura ao longo da vida inteira foi assim, a gente não produz a quantidade de bile que a gente precisa. E aí, de uma hora para outra, a gente começa a comer gordura, gordura, gordura. Aí, às vezes, o paciente cursa com muita diarreia. Ou então o paciente cursa com uma constipação. E aí desiste achando que a dieta não é para ele. E ouve o nutricionista virar para ele e falar assim: tá vendo que eu te avisei que essa dieta não era boa para você? Mas não tem nada a ver. É o seu trato gastrointestinal que passou a vida acostumado a você tendo outro tipo de alimentação, a seu intestino, se funcionava à base de fibra fermentando, distendendo parede, fazendo você evacuar, empurrando o cocô e não mandando um sinal do sistema nervoso central para um órgão que é muscular para ele fazer peristaltismo para você defecar. O seu estômago não estava ácido o suficiente para levar a comida ácida o suficiente para o seu intestino. Então, esse restabelecimento do trato gastrointestinal para essa transição alimentar é de suma importância. Então, assim, não posso passar em consulta hoje, é uma consulta longa, é uma consulta, enfim. Você faça pequenas coisas. Use uma água com limão antes de começar a se alimentar para melhorar um pouco a acidez. Use tinturas de ervas amargas, que também ajuda com a acidez. É claro que eu não posso ser responsável de fazer nenhum tipo de tratamento aqui, falar sobre tratamento. Mas essas coisas básicas que a gente pode fazer antes, para a gente melhorar um pouco a acidez, para ir reacostumando o nosso corpo a lidar com uma alimentação mais à base de proteína e gordura, já é um primeiro passo bacana assim, para quem está começando e ainda não pode estar passando por um acompanhamento com alguém da metabólica. Perfeito. Doutora Jo, esse podcast podia se estender aqui por mais 2 horas facilmente, porque é muita informação. E é muita energia também, mas a gente pode deixar para uma parte 2 aí. Se o pessoal quiser. Certeza. Comenta aqui embaixo, se o pessoal quiser. Isso, manda dúvidas, entendeu? Manda assim, que vamos tratar do tema tal, eles fazem isso direto comigo. Fala um pouquinho sobre doença hematológica, fala sobre isso e a gente traz o tema, tem uma discussão, mandem perguntas e a gente desenvolve mais outras etapas, né, desse podcast. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você, tá? De um assunto que, assim, que é minha vida e que eu amo, assim, é muito gratificante a gente ver um paciente passar uma vida toda numa situação e você vê uma melhora e aquele paciente te ama para sempre. Eu brinco que meu acompanhamento dura 4 semanas, né? Aí chega no final das 4 semanas, o paciente fala assim, não, quero fazer de novo. Eu falo, calma, não precisa fazer consulta agora. Daqui a uns 2, 3 meses você faz, mas eu não quero ficar sem você. Porque a gente fica, né? Porque um estimula o outro. Eu falo isso, a gente tem que fazer o jogo do contente. A gente tem que dia a dia ela manda assim, o prato da comida, olha o que eu consegui hoje, só carne, olha o tamanho da picanha, a quantidade de gordura, e um estimulando o outro, isso é muito bacana para a gente conseguir fazer com que aquilo dê certo. Então, assim, vibre com as suas conquistas. Passei hoje o dia todo sem comer um legume, passei 3 dias sem comer legume. Escreva. Isso faz com que a gente se estimule, que a gente sabe que a gente vai vendo as coisas acontecendo e a gente consegue ir cada vez. Só basta a gente querer, porque a gente consegue tudo que a gente quer. Perfeito. E como que o pessoal pode te encontrar, doutora? @doutora Ju Chagas.
Mandem direct, comentem nas minhas fotos, peçam um tema, perguntem qualquer coisa. Eu estou sempre à disposição para ajudar meus seguidores e faço isso com o maior prazer do mundo. Incrível. Doutora Ju, foi um prazer imenso bater esse papo com você. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, por mais médicos e médicas como você. E Amém. bora marcar um parte 2 aí. Obrigado, doutora. Fica com Deus, Deus abençoe viu? a todos. Fiquem com Amém. Deus. Forte abraço. Até o Beijo. próximo. Tchau, tchau. Beijo. Até o próximo episódio. É.